Olá, querido ser infinito, seja muito bem-vindo para o canal Reconectar, onde você reconecta você, a sua essência. Meu nome é Gisele Scheffer, para quem não me conhece, e hoje eu trouxe um tema aqui para a gente conversar no nosso canal, que é um tema que eu acredito que ninguém tem problemas, ninguém tem dificuldades, ninguém deve passar por altos e baixos. Só que não. O tema que eu trouxe hoje para conversar com você é relacionamentos. E o título que eu escolhi para a gente conversar são as 4 fases dentro dos relacionamentos e quais são os propósitos ou contratos que você pode ter feito que estão por trás de cada uma dessas fases. Se você gostou deste tema, te interessa, não sai daí, fica aqui comigo que nós vamos destrinchar essas fases e quais acordos você fez. Então, vem comigo! Então, vamos lá para as 4 fases do relacionamento e os propósitos por detrás de cada uma delas. Será que eu tô com essa pessoa realmente por algum motivo? Existe mesmo um propósito por trás disso para que eu esteja com essa pessoa? Ou que eu tenha atraído essa pessoa para minha vida? Muita gente me pergunta no meu consultório, nas minhas terapias e sessões, mas Gisele, existe mesmo um propósito que explique eu ter atraído esse traste na minha vida? Por que eu atraio sempre o mesmo tipo de pessoa? O mesmo cafajeste, ou a mesma situação, ou o mesmo cara que o tempo todo me trai. Eu tô sempre sendo traída nos meus relacionamentos. Então, muita gente me pergunta isso durante as sessões e não conseguem acreditar ou aceitar que talvez uma situação tenha sido atraída para a vida dessa pessoa com um propósito. Tem uma frase que eu escutei que diz: Deus não une pessoas, ele une propósitos. Então, meu querido amigo que está aqui assistindo, minha querida amiga, vou dizer que sim, existe um propósito por detrás de cada situação, cada relacionamento que você atrai para a sua vida. E é um propósito muito mais elevado do que simplesmente um papel que você assume aqui de ser a mãe, de ser o pai, ou de casar, ou de ter filhos, ou de conhecer um grande amigo, passar por uma grande amizade. Existe sim um propósito mais elevado por detrás de cada situação e cada pessoa que você atrai para a sua vida. E aí você me fala assim: nossa, mas por que eu caí de paraquedas nessa família? Eu não pedi para nascer nessa família. Já escutei isso muitas vezes, creio que você também já ouviu essa frase. Mas eu sinto lhe informar que você não só pediu para nascer nessa família, com esse pai, com essa mãe, com esses irmãos, como você implorou para nascer nessa família. E ainda mais, você planejou cada detalhe das situações que você ia vivenciar aqui na Terra com essa pessoa. Qual lugar você ia nascer, quais pessoas você ia encontrar, situações que justamente você ia atrair para trazer aprendizados na sua vida. Aí você fala: não, eu não posso acreditar. Onde eu estava com a cabeça quando eu imaginei isso ou planejei isso? Muitas minhas clientes falam assim: nossa, onde que eu estava com a cabeça? Quando eu pensei, planejei vir aqui, eu devia ter batido a cabeça muito forte, né? Infelizmente, nós não fomos treinados a ver as coisas dessa forma, né? Na nossa sociedade. A gente nunca foi incentivado, nunca ninguém parou para te explicar que por que será que eu tô com essa pessoa? Por que será que eu tô nessa família? Por que será que eu atraí essa pessoa, né? Por qual motivo nós atraímos pessoas assim? O que está por trás dessa relação, desse relacionamento?
e de que maneira nós aprendemos algo através dessas situações. O ser humano, ele aprende muito através de estímulos. Então, essas situações que a gente já traz são, na verdade, estímulos para aflorar os nossos aprendizados. Então, todas as situações que nós vivemos, elas são sim estímulos ao nosso redor. Por exemplo, desde objetos que você tem à sua volta, desde cidades que você vive. Por que será que você nasceu nessa cidade em específico? Com certeza, nessa cidade, nessa cultura, nesse país, existe um ambiente propício para você ter estímulos que iam te auxiliar, que é ser como um pano de fundo, ou como quando você tem uma decoração no quarto, é como se fosse uma decoração que tudo tá ali organizadinho para que você receba esses estímulos daquele ambiente e daquele grupo de pessoas para que você aflore aprendizados no seu dia a dia. E eu separei aqui 4 fases dentro de uma relação, focando aqui no relacionamento amoroso, que é o que mais as pessoas acabam me perguntando. Então, focando nesse lado do relacionamento amoroso, quais seriam as 4 fases dentro da relação que servem para aflorar ou estimular e mostrar todos os acordos que você fez dentro dessa relação, né? Para que mais aprendizados pudessem ter se mostrado, para que você pudesse aprender. Então vamos agora olhar cada fase do relacionamento e ver quais são os acordos que estão por trás de cada fase. E a primeira fase que eu escolhi aqui para falar, eu dividi em 4, como eu havia dito. A primeira fase que eu vou trazer para vocês é a fase do fascínio. O que seria a fase do fascínio? Aquele momento que você começa a amar, fica em love pela pessoa. Você encontra a pessoa que você diz, é meu príncipe encantado, né? E aí a gente começa a flutuar, fica em love, fica apaixonado, tudo é lindo, tudo é um conto de fadas. E a gente muitas vezes acaba caindo nas armadilhas do primeiro amor. E o que se caracteriza dos acordos que estão por trás dessa primeira fase? É aquela fase onde você sente que o outro é tão maravilhoso, o outro é tão perfeito, que você acaba colocando ele no centro do seu relacionamento. Qual o problema disso? Você fica o tempo todo fazendo tudo pelo outro. O outro passa a ser o teu centro da tua vida. Tudo gira em torno dessa pessoa. Então você faz tudo para agradar o outro, buscar a aprovação do outro. E você começa a querer só dar e esquece de receber. E acaba criando uma desregularização aí. Você fica emocionalmente, acaba criando uma desregularização, porque você doa, dá, faz tudo pelo outro, a comida que o outro gosta, faz os programas que o outro gosta de fazer e acaba esquecendo de você, acaba esquecendo de se valorizar, acaba não encontrando o seu próprio eu dentro da relação. Então você acaba sendo uma pessoa, talvez, que nem é você, somente para agradar o outro, porque o outro quer que você seja dessa maneira e você quer conquistar o outro porque você acha que o outro é o amor da tua vida. Então você acaba entrando nesse grande contrato, né? Nesse grande aprendizado de ter que aprender a se autovalorizar, ter que aprender a autoestima, aprender a se respeitar, aprender a dizer não, que você não quer mais viver de migalhas desse amor, que muitas vezes você acaba tendo muitas migalhas, que você fica ali fazendo tudo pelo outro e não recebe nada de volta. Então, é um momento para você aprender a colocar barreiras e aprender que você sim merece algo também de volta, você merece algo melhor, né? Então, aprender a colocar essas barreiras. Esse é o grande aprendizado desse grupo quando você entra nessa primeira fase do relacionamento. A criar autoestima, fazer coisas para você,
cuidar de você, entender que o relacionamento não é só o outro, e o relacionamento são as duas pessoas, e que você também precisa de um tempo para cuidar de você, para se amar, para se valorizar e se respeitar. Então vamos agora para o número 2, a fase número 2 do relacionamento, e qual seria o aprendizado que tem por trás disso, que eu chamo da fase da decepção. O que será que acontece nessa fase da decepção? É quando o outro, ele deixa de ser o príncipe encantado, né? Você acorda daquele sonho lindo, maravilhoso do príncipe e você começa a ver a realidade. E a gente começa a perceber que o outro não era tão perfeito assim como você tinha imaginado. E você começa a cair as fichas que talvez a família do outro também não era tudo aquilo que você tinha imaginado. Começa a olhar a sogra, que começa a pegar no teu pé, que não é tão fofa quanto ela aparentava ser. E aí tudo parece que o mundo parece que desaba, né? O príncipe virou sapo, tudo não tá mais como era. E aquele momento em que você pode cair em alguns acordos ou ter feito alguns acordos de aprendizados nessa situação. Existem pessoas que, quando começam a perceber que a relação não era aquilo que eles tinham pensado, eles começam a ficar mais apegados à pessoa. Por quê? Sabe aquela história? Eu não gosto de estar com essa pessoa, ela me faz muito mal. O tempo todo ela briga comigo, a gente tem discussões, mas eu não consigo me separar. Eu não consigo parar com esse relacionamento. Eu não consigo encerrar um ciclo. Quantas vezes a gente acaba não passando por essas situações assim, de não conseguir coisar o ciclo, né? De bloquear um ciclo, de terminar um ciclo. E por que isso acontece? A gente acaba atraindo, muitas vezes, um relacionamento até tóxico para sua vida. Quantas vezes você não acaba conhecendo pessoas que vivem um relacionamento tóxico, um relacionamento que faz mal para elas, e elas não conseguem encerrar ciclos, elas não conseguem parar com aquela situação. E elas ficam muitas vezes apegadas por causa de medo. Medo, talvez, de não conseguir um novo amor, medo de perder alguma coisa ou alguém, medo por conta de talvez outras traumas, outras situações que elas viveram no passado, que fazem com que elas não tenham coragem de tomar uma decisão e de sair desse relacionamento, né? Muitas pessoas também não gostam de mudanças, elas são pessoas geralmente apegadas e que não gostam muito de mudanças, porque mudança traz uma certa insegurança para a vida dessas pessoas. Então, muitas vezes elas acabam querendo continuar no relacionamento só para não ter que mudar, para não ter que começar tudo de novo, começar do zero. E o que acontece com essas pessoas também, muitos aprendizados são que elas acabam tendo um certo controle, né? Porque ela tem medo de perder o outro, então elas começam às vezes a ter ciúmes, são inseguras, medo de que o outro vai gostar de uma outra pessoa e vai abandonar. Elas têm muito medo do abandono, né? Medo de ficar sozinha. Então, olha quanto aprendizado acaba tendo nessa segunda fase, né? E o que seria bom? O que é o aprendizado que você teria que tirar da situação? Aprender a encerrar ciclos. Aprender a investir mais em você, né? Talvez fazer coisas individuais que você não precisa estar com o outro o tempo todo, né? Deixar de ficar tão grudado, tão apegado a essas pessoas, a essa pessoa. Ou talvez só o fato de você perceber que a situação é uma situação tóxica e que você precisa tomar coragem e tomar uma atitude diante desse relacionamento, já é um grande passo a ser trabalhado. Olha quantos acordos você não acabou estipulando, colocando ali de aprendizado através desse estímulo de estar com uma pessoa que você decepcionou, que você viu que na verdade ela não é aquele príncipe encantado que você havia imaginado. E aí nós vamos para a fase número 3, que seria
a fase da reformulação ou então da separação, que seria a fase onde você começa a avaliar: esse relacionamento não tá legal, o meu príncipe virou sapo, comecei a ver já os defeitos do outro na fase 2. E qual que seria a diferença entre as duas fases, né, do reformulação e da separação? É onde você começa a determinar qual direção você vai seguir nesse relacionamento, qual lugar, qual direção você vai, né? Quando o amor está envolvido nesse relacionamento, né? E existe também o contrato por detrás dessa relação. Se você realmente ama de verdade essa pessoa que você tá, é muito mais difícil de você querer se separar. Então, o que você tenta, né? No início, você tenta equilibrar a situação, né? Para que a situação consiga ficar equilibrada. Ou você tenta lá, vamos aparar as arestas para que tudo funcione, né? E só que muitas vezes você já tentou de tudo, já fez de tudo que estava ao teu alcance, já tentou de tudo e a gente acaba ficando cansado. Fica cansado de ficar tentando e nunca dá certo. E aí a gente acaba querendo se separar. E talvez você afirmou um contrato com essa pessoa que você está vivendo esses estímulos agora, que está aflorando esses aprendizados. Nós geralmente temos uma vibração que faz com que nós não conseguimos nos separar ou sair dessa relação, porque às vezes tem um contrato por detrás desse relacionamento que pode, mesmo que seja uma relação tóxica, possa fazer com que você não consiga sair. Muitas vezes a gente até pode conseguir se separar dessa pessoa, mas a gente acha que vai se separar e que vai resolver tudo, né? Tudo vai ficar resolvido. Mas eu sinto te informar. É até bom que você está vendo esse vídeo agora. Se você está aqui vendo esse vídeo, essa mensagem é para você também. Sinto lhe informar que muitas vezes, quando você acha que vai separar de uma pessoa e você vai botar uma pedra final nessa situação, sinto lhe informar, meu querido amigo, mas por detrás se você tiver feito um acordo de ter um aprendizado, ter um propósito por trás da situação, não vai adiantar você se separar. Sabe por quê? Porque essa situação vai voltar de novo. Eu sei que você achou que você ia se separar, ia encontrar um outro príncipe encantado ali na esquina, mas infelizmente, quando você tem um acordo de aprendizado, não é bem assim. Existe uma malha magnética atuando entre vocês para que vocês sejam atraídos para essa situação e para que a sua relação também aflore os acordos e aprendizados entre vocês para que esses acordos sejam cumpridos, tanto de você quanto dessa pessoa. Por isso que muita gente fala: por isso que eu só atraio o mesmo tipo de homem na minha vida, ou o mesmo tipo de mulher na minha vida. É exatamente por isso que você sempre atrai o mesmo tipo de situação para sua vida. Porque tem um aprendizado ali por trás que você precisa aprender e que você não aprendeu. Se você está aqui ouvindo, é muito bom, porque isso vai te ajudar a entender essa armadilha que ronda muitas vezes a separação e o encerramento de ciclos dentro dos relacionamentos. Porque sim, encerrar um ciclo bem feito é um ponto fundamental para que a situação não se repita mais. É aí que está o ponto. Às vezes você fala: mas como é que eu saio dessa situação? Como é que eu paro de atrair essas pessoas para minha vida? Encerrar direito o teu ciclo. Entender o que precisava ser aprendido para que isso não se repita. Porque encerramento mal resolvido é o que mais a gente encontra por aí. E aí, o que acontece? Você só vai atrair mais enrosco para sua vida. Nós só vemos pessoas falando, por exemplo, mal do ex por aí, quando na verdade elas estão falando até delas mesmas, que é aquela história do espelho que eu já falei aqui em outros vídeos. Então, se você reconheceu, se viu nessa fase
e gostaria de saber mais sobre como sair de um ciclo, encerrar direito um ciclo, porque isso é de grande importância na sua vida. O mais importante do que até encontrar um ciclo, encontrar um amor, encontrar um relacionamento, é entender como fazer quando esse relacionamento acaba e você precisa encerrar esse ciclo. Deixa eu colocar a luz um pouquinho mais forte. Pronto. Que a luz às vezes vai mudando aqui, então vou colocar um pouquinho mais forte. Então, se você se reconheceu que você está nessa fase, que está num ciclo que está se encerrando e precisa encerrar direito esse ciclo, existem ferramentas que podem te ajudar. Porque às vezes é muito difícil você entender sozinho, né? E tá tudo bem. É normal que às vezes você tá dentro do vulcão, da tempestade, da situação e você não consegue enxergar como eu saio disso, o que eu faço para resolver a situação. Então, se você tiver querendo saber ou precisar, entre em contato comigo. Eu trabalho com uma ferramenta maravilhosa que chama Registros Acásticos, onde nós conseguimos entrar dentro do teu relacionamento e entender com clareza onde que estão os bloqueios, quais acordos que você fez, talvez nessa ou em outra vida, em outro momento da sua vida, que estão te bloqueando, que estão te proibindo ou não tá te permitindo, bloqueando de seguir em frente e encerrar completamente um ciclo, para que isso não se repita novamente. Então, essa ferramenta ela é maravilhosa, tem ajudado muitas pessoas dentro dos relacionamentos a entenderem melhor os seus relacionamentos, mesmo que você não esteja no momento de se separar, mas se você está vivendo um conflito dentro do teu relacionamento, essa ferramenta ela é muito boa para que você entenda o que está por trás desse conflito, qual é a situação que está aqui para mim aprender, para que isso não volte a ocorrer mais na sua vida e nos teus relacionamentos. Então vamos agora para a quarta fase, que é a fase da evolução constante, que é a última fase, que é quando você entra numa fase de ajuste, né? Então você começa a já entendi o que aconteceu, né, nos conflitos do meu relacionamento, já encerrei um ciclo ou resolvi ficar com a pessoa. Então, se eu resolvi ficar com a pessoa, o que nós podemos fazer para evoluir juntos, para reformular nossa situação, para que nós possamos crescer a dois? É aquela fase que você vê quando o casal começa a inspirar um ao outro, é um casal que começa a ter contribuição. É quando você vê uma contribuição das ambas as partes, sabe? Não só de um lado quanto do outro. Tudo começa a ficar mais harmonioso, um ajudando o outro, um contribuindo para a evolução do outro e um crescimento junto, que é muito bonito de ver, né? Quando esses casais estão juntos, se apoiando nos projetos de vida, né? Que cada um pode também olhar não só para o outro, não só colocar o outro como centro da vida, como também pode olhar para si mesmo. E eles começam a caminhar juntos, dentro de um mesmo propósito, de um mesmo alvo. Então, todas essas relações que eu estou trazendo aqui para vocês servem para aprendizados. E nessa quarta e última fase também é um aprendizado. É um aprendizado do como eu posso contribuir para o outro, como o outro pode contribuir para mim e como nós podemos ajustar a relação para que nós possamos cada vez mais crescer juntos e ter mais harmonia, mais paz entre o relacionamento. E também é um propósito por detrás de aprendizado a equilibrar a balança, equilibrar o relacionamento. Então, todas as relações, todas essas fases, você tem aprendizados. E muitas relações, às vezes, vêm de forma temporária. Exatamente, isso aqui é um outro mito que às vezes você acredita que um relacionamento é para sempre ou tem que ser para sempre. Sabe aquele relacionamento que às vezes vem para sua vida assim, passageiro? Bem rapidinho e acaba, que você fala, nossa, foi tão rápido, nem, né, nem foi muito longo. Sim, às vezes acontece de você ter um relacionamento que passa na sua vida
temporariamente. Por quê? Uma relação, ela só vai se manter a longo prazo se essa relação contribuir para você se tornar uma pessoa melhor. Então, se a relação se encerrou, é porque não tinha mais nada que você aprender com essa pessoa. E vai entrar em campo alguns agentes ocultos que servem como o propósito de você te ajudar a entender o ciclo da sua relação. Porque essa pessoa já não está mais contribuindo para que você se torne alguém melhor, para que contribua com o seu propósito. Aí é que entram aquelas pessoas, aquelas situações que às vezes quando você está também num relacionamento, existem esses agentes ocultos que acabam aos seus olhos bagunçando a tua situação, o teu relacionamento. Que são aquelas situações que você nem imaginou que poderiam acontecer. Por exemplo, entram terceiras pessoas na relação, né? Como amantes que acabam entrando, fazendo esse papel de agente oculto para te mostrar que o relacionamento já acabou e que essa relação não é mais verdadeira, né? Que você traçou para viver a sua vida com essa pessoa já foi cumprido, já passou o que tinha que ser passado. Então, é uma relação que traz aprendizados. E às vezes o universo usa de agentes ocultos, pessoas que de repente aparecem e bagunçam totalmente o teu relacionamento. Ou às vezes já ouvi falar às vezes de relacionamentos que o cara descobre que tem um filho, a mulher na verdade descobre que o cara tinha um filho com outra mulher e aí ela não sabia. Então tudo isso vem, que são agentes ocultos, para que você comece a entender e reformular a tua relação. Será que realmente essa pessoa está me fazendo bem? Será que essa pessoa está sendo uma contribuição para a minha vida? Será que acabou? Então, o nosso desafio é trabalhar o nosso saber dentro dessas situações para que nós possamos aprender e atrair pessoas e relacionamentos que também tragam felicidade, tragam afinidade e não somente desafios para a nossa vida. E assim a gente consiga chegar nesse nível mais elevado, né? Em uma outra fase dessa nossa caminhada. Então, o que eu gostaria de trazer aqui é que relacionamento nem sempre é para sempre. Na verdade, ele não é para sempre, né? Quantos contratos também a gente às vezes firmou achando, nós vamos ficar juntos para sempre, né? Essa pessoa é minha alma gêmea e nós vamos estar juntos para sempre. Se uma relação ela não está cumprindo mais o papel dela, então eu sinto lhe informar que provavelmente essa relação já acabou. E é melhor que você entenda o que tinha para ser aprendido por trás disso, para que você consiga encerrar o ciclo direitinho, da forma correta. Como eu disse, se você não consegue sozinho, que é o que a maioria não consegue, então vai buscar ajuda. É importantíssimo essa informação para você. Então saiba que cada fase de uma relação que eu disse acima, todas elas têm um acordo. Todas elas têm um propósito que você firmou nessa existência por trás de tudo isso que está acontecendo. Então é hora de você acordar e começar a ver isso. E se você não sabe por que está nessa situação ou porque você atraiu essa pessoa na sua vida, vai ficar muito mais difícil de você conseguir entender o porquê, qual o aprendizado que está por trás disso. Se você não sabe e continua vivendo no teu piloto automático, muitos aprendizados que você poderia estar aprendendo pelo amor, sinto lhe dizer, mas vão vir pela dor. Porque você vai estar vivendo sem um propósito, sem entender o que está por detrás de tudo isso que está acontecendo. Você vai viver como se estivesse dormindo, sabe? Quando você estivesse anestesiado, né? Muitos aprendizados estão ali e você acaba vivendo nesses momentos de altos e baixos o tempo todo.
Quando isso acontece, quando você está passando por maremotos no seu relacionamento, saiba que um acordo está sendo aflorado e está sendo pedido para você pelo seu relacionamento que você entre em um outro nível. Porque sim, relacionamentos, eles não são estáticos, né? Ele é algo dinâmico, ele é uma coisa viva, né? Então é uma entidade o relacionamento, é um ser vivo ali dentro, é uma entidade que possui dinamismo dentro. Então ela não pode estar sempre vivendo estaticamente, né? Por isso está sendo pedido que você olhe para o seu relacionamento e busque um próximo nível, né? Por isso, quando você acha que fingir que nada está acontecendo vai resolver alguma coisa, vai resolver nada, só vai piorar. Nós precisamos então despertar para a verdade que existe por trás, que sim, há algo aqui para ser trabalhado e eu preciso resolver, eu preciso aprender. Nós precisamos despertar para essa verdade que não existe um certo, um completo errado em uma relação e que nós precisamos olhar antes de tudo para nós mesmos, antes de olhar e criticar o outro. Lembrando que há sempre um propósito oculto por trás dessa relação. Então, meus queridos, esse era o vídeo que eu tinha para trazer aqui para vocês sobre relacionamentos, sobre quais os contratos, acordos, propósitos que tem por detrás de cada fase dentro dos relacionamentos. Então, se você se identificou com alguma fase dessas que você está passando agora, ou se você identificou algum aprendizado que para você fez, uau, nossa, eu nem tinha me tocado disso. Coloque aqui abaixo, escreva abaixo dos comentários, coloque como para você tem sido, como foi para você esse vídeo, que se você notou alguma coisa que você falou exatamente, tô nessa fase, tô passando por esse momento e vou adorar ler teus comentários. E se você gostou do vídeo, achou que foi uma grande contribuição, não esquece de curtir, dar o like aqui e compartilhe esse vídeo, compartilhe nas redes sociais para que mais pessoas possam se beneficiar sobre esse tema. Muita gente que talvez está precisando, talvez um amigo que você conheça e esteja precisando ouvir sobre relacionamentos e sobre esses acordos que acabamos fazendo dentro de cada relacionamento que a gente passa nessa vida. Então compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. Um grande beijo e nos vemos no próximo vídeo, na próxima semana. Namastê!